Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de oração. Meu nome é Letícia e hoje eu vou fazer, na verdade, uma propaganda primeiro, né? De quarta-feira nós estamos estudando esse livro aqui, ó, de Joana de Ângeles, né? Espírito e mentora do Divaldo Pereira Franco, que foi um médium reencarnado que já se foi, já está na espiritualidade, que se chama O Ser Consciente. Então, às quartas-feiras, nós estamos estudando ele das 7h30 às 9h30. E há quem diga que Joana de Ângeles é muito difícil de se entender. E a gente está lá botando aqui na quarta-feira, ó, para nos fazer entender das palavras dessa mestre, né, de luz, que é a Joana de Ângeles. E eu montei a minha palestra de hoje baseada no prefácio do livro, que já é uma aula, que já nos traz para que nós tomemos a consciência de nós, que é isso que a espiritualidade espera, na reforma íntima, na nossa melhoria, um dia de cada vez, mas que tomemos a consciência do nosso próprio ser, do nosso próprio eu. E daí ela já inicia falando que nós somos homens modernos, né? Mas que nós vivemos em conflitos. E já é uma verdade, né? E nesses conflitos nós vamos procurando mecanismos escapistas. Que daí nós vamos driblando, né? Todas as nossas aflições, todos os nossos medos. E algumas vezes nós transferimos isso para o nosso exterior, né? Para o nosso êxito exterior. Então a gente procura aplausos, a gente procura ter admiração social, principalmente hoje em toda essa tecnologia e em toda essa modernidade, né? Mas mesmo com toda essa exaltação externa, a gente continua acorrentado e ferreteado pela angústia e pela própria insatisfação. Mas não é a insatisfação do outro, é a nossa insatisfação, do nosso eu, do nosso ser consciente. E as realizações externas, elas podem até acalmar as nossas ansiedades do coração, mas não é para sempre, é momentaneamente. E nós não conseguimos erradicá-las, nós não conseguimos afastá-las, de alguma maneira elas vão voltar à tona. E o triunfo externo não apazigua o conflito interior, que cada um de nós tem, e cada um na sua medida. E daí nós vamos colocando as metas, né? Conquistar coisas, principalmente materiais. É lógico que nós precisamos da matéria para existir nesse planeta de prova e expiação. Mas nessa meta, nessa procura, na conquista externa, nós procuramos soterrar os nossos conflitos. Vamos enterrar eles lá e deixar eles longe. E daí a gente não se envolve, né? As preocupações contínuas, nós deixamos elas para trás. Mas elas continuam pulsantes, vivas em nós. Até que todas as nossas máscaras, todos os nossos disfarces, eles caem. E daí vem mais conflito ainda, mais aflição. Desencadeia novos sofrimentos e novas perturbações. E elas podem ser devastadoras. E daí ela fala que o homem pode e o homem deve ser considerado como sendo a sua própria mente, que é a consciência. Tudo está na nossa consciência. É ela que domina o nosso eu, que está no espírito, né? E daí nós cultivamos no nosso campo íntimo impulsos, como o parecer e o ser. Eu pareço, mas eu não sou isso. E daí nós temos muito, parecer e ser. Nós temos muitas inquietações e nós somos muito tendenciosos. A gente vai conforme, né? Tá amarela. E as tendências, elas nos comandam. E elas estabelecem modelos que às vezes a gente julga até correto, né? Na nossa jornada. E daí isso vai
porque a gente não tem uma opinião própria. A gente parece, mas a gente não é isso. E isso vai liberar choques interiores em relação ao nosso comportamento externo. Principalmente nesse mundo de tecnologia que eu friso bastante. Os influenciadores digitais. Eles parecem ser, mas eles não são. Toda essa flor, todo esse bem-estar que eles mostram. E a nossa juventude, cada vez mais, sendo influenciada por isso. E daí parece ser, mas não é. Nós ignoramos as situações querendo eliminá-las, né? Ou superá-las. E essa postura de ignorar, de deixar para depois, ela dá um alívio momentâneo. Mas até o momento em que se tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. E daí da onde a gente tira a nossa coragem para enfrentar. Então, Joana de Ângeles e toda a espiritualidade, ela convida cada um a tomar a consciência de si, a ter o seu ser consciente. O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos, que eles estão presentes no homem. Há décadas, há milênios, e que se não dermos valor devido a esses conflitos, nós vamos nos deter neles e nós vamos cair na nossa própria fragilidade. Mas existem meios para que nós encontremos recursos para superá-los, para diluí-los. Existem tratamentos, terapias, se for o caso, tratamento espiritual. A espiritualidade, Deus na sua misericórdia e bondade, ela nos dá as ferramentas para que a gente solucione tudo. Mas às vezes a gente prefere ignorar. Ah, deixa para depois, né? Não consigo me dar bem, então não quero nem ver. Mas alguma hora a gente vai ter que enfrentar. Pode ser problema de saúde, pode ser problema espiritual, pode ser problema em qualquer ambiente da nossa vida. Os conflitos, eles estão enraizados profundamente na nossa consciência, com vários disfarces, muito diferentes, né? Desde simples complexos de inferioridade até narcisismo, agressividade, culpa, timidez, até alguns estados de alienação mental, onde a gente não toma mais consciência de si e acha que está enlouquecendo. Esses são os nossos conflitos diários e a gente sofre a cada dia com isso. E todo conflito, independente de onde ele vem, ele vai gerar insegurança, né? Ele vai ter uma expressão com várias faces, que nos levam a comportamentos na sombra do medo e algumas condutas compulsivas. A gente vive escondido no nosso medo. Eu costumo falar que você está com medo? Vai mesmo com medo, para você conseguir enfrentar. Eu tinha pavor, eu sempre falo isso, eu tinha pavor de falar em público. Minha primeira palestra, meu Deus, se fosse um avestruz, enfiava a cabeça no meio da terra, né? Mas vai com medo. Você tem que superar, você tem que aprender. Virei palestrante para repetir e aprender. Não para passar para os outros. E a gente tem que ir com medo. O medo é bom. Nos dá segurança e cautela. Mas a gente não pode deixar dominar por eles, né? Nós temos algumas condutas compulsivas que elas vão se tornar repetitivas, vão nos dar um impulso irresistível e muitas vezes a gente não tem controle dessa compulsividade. Isso está no nosso ser consciente. Está aqui dentro, ó. Está aqui dentro. E que se a gente não tem o controle disso, na hora da nossa ansiedade, no nosso impulso, quando a gente tem essa impulsividade, ela vai nos dar um alívio da nossa ansiedade, da nossa angústia. Mas elas vão ter consequência. E pode não ser momentâneo, pode ser a longo prazo. E existem vários tipos de compulsão. Desde a compulsão alimentar, onde a gente começa a descontar todos os nossos conflitos, as nossas aflições na comida. Nós temos
compras compulsivas, preciso gastar. Daí eu faço o ato e eu tenho aquela sensação de alívio momentâneo, mas depois a cobrança vem. Alguns têm por acumulação, alguns têm por limpeza, alguns têm por fofoca, nós temos compulsão em julgar, na maledicência, nós temos a compulsão do pensamento, em nos sabotar. Essas daqui são só alguns exemplos, né? E às vezes isso pode tornar uma compulsividade tão forte que daí você tem o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E as causas de toda a nossa compulsividade, elas não são totalmente conhecidas. A espiritualidade, a psicologia, a psicoterapia vem estudando, a medicina vem estudando qual é, da onde vem isso, né? Isso pode envolver desde fatores genéticos, neurobiológicos, ambientais, experiências da nossa existência, experiências da nossa reencarnação passada e principalmente alguns processos espirituais como obsessão. O tratamento, ele é essencial que a gente procure um profissional, tanto do corpo, e se achar que é do espírito, procure uma terapia espiritual. Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, que existem técnicas, né, para que nos auxiliem. E os tratamentos espirituais também, mas não ache que eu vou tomar o medicamento hoje e amanhã eu vou estar curado. Não, é um tratamento. É homeopatia, é um dia de cada vez. É a longo prazo, não é do dia para a noite. Tanto o tratamento do nosso corpo, o físico, da matéria, como os tratamentos espirituais. Não tem milagre. E você pode rezar para o santo que você quiser, que você não vai conseguir na hora. O alívio, ele vem de um dia para o outro. Mas se a gente não tomar cuidado, se a gente não continuar o tratamento, ele vai voltar. É por isso que a gente aqui na Casa Espírita, nós temos o tratamento de apometria. A gente fala, continue, venha, faça oração, faça evangelho no lar, se dedique a alguma coisa. Venha tomar palestra. Se precisar passar por tratamento novamente, peça ajuda. E é a mesma coisa no material. Se não está bom, procure. As suas vítimas, elas padecem de situações de fugas. E daí nós nos abandonamos. É o abandono de si mesmo. E daí nós somos muito resistentes, né, a tudo. E isso vai se esgotando. Quando nós tomamos consciência de nós mesmos, nós devemos trabalhar sempre, partindo do ponto inicial da sua própria realidade psicológica. Sabe como? Aceitando-se como é. Hoje eu estou na minha melhor versão, então eu aceito. Mas eu não resisto à melhoria. E daí eu vou me aprimorando sem cessar. É isso que Deus, que Jesus veio nos mostrar. E só nós vamos conseguir essa lucidez se nós nos autoanalisarmos. Por isso que fala o ser consciente. Não é eu ter consciência do próximo, eu saber como o outro é, e sim eu. Tanto é que Jesus fala, conhece-te a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Se autoanalise e esteja disposto a se encontrar da melhor forma como da pior forma, sem máscara, mas com determinação. E a primeira coisa que a gente deve fazer é não se julgar. Se a gente não deve julgar o outro, a gente não deve se julgar. Então não se julgue, não se justifique, não encontre muletas, desculpas. Não se acuse e nem se culpe. Apenas descobre-se. É isso que Joana e a espiritualidade quer. E ela fala, seguindo só no prefácio,
A identificação segue-se do trabalho da transformação interior para melhor. Mas não é amanhã que a gente vai fazer isso. E também não é agora. É diário. Utilize instrumentos de auto-amor, amor próprio. Amar ao próximo como a si mesmo. Se você não tem o amor, como é que você vai dar o que você não tem? Autoestima, oração, é uma ferramenta de luz que raramente a gente lembra, principalmente quando nós estamos em conflitos, em aflições. E a oração, ela nos estimula na capacidade de nós termos o discernimento. E daí Joana também fala sobre a relaxação, que libera as tensões. Porque na hora que a gente está na aflição e no conflito, a gente tensiona todos os músculos. E se o músculo está tensionado, imagine o nosso espírito, o nosso eu, o nosso ser consciente, se um é reflexo do outro. E ela também fala sobre a meditação, que vai nos ajudar no crescimento interior. E tudo isso são ferramentas para que nós passemos a nos conhecer, a ser consciente de si. O auto-amor, que é o amor próprio, ele ajuda a nos encontrar, né? E ele nos mostra os potenciais de força íntima que já está em nós, né? É um processo de construir uma relação positiva consigo mesmo. Mas nós temos que reconhecer, sim, o nosso próprio valor. Respeitar as nossas necessidades. Porque somos necessitados de tudo. De tudo. Nos ajuda a consolidar uma estrutura de autoestima forte, mas nós não podemos deixar sobressair o egoísmo, o ego e o narcisismo, né? É um trabalho interior contínuo que nós vamos fazer em ações diárias de autocuidado. O amor próprio é o autocuidado. Não só da matéria, mas do espírito também. Lembrando que temos sim que estabelecer limites. Cuidar do bem-estar físico, mental, espiritual e desenvolver um diálogo interno compassivo. A autoestima vai fazer com que você seja fraterno, que você tenha um convívio saudável com o seu próximo, né? Que também é necessitado como você e que também não tem consciência de si. Todos nós não temos consciência de nós. A autoestima é uma avaliação que uma pessoa faz do seu próprio eu, do seu próprio valor, que nos vai trazer autoconfiança, autoaceitação, autoconhecimento e principalmente o autorrespeito. Porque eu só vou respeitar o próximo se eu me respeitar. Eu costumo falar que a gente tem que ser toalha de rosto e não pano de chão. Então, respeito e limites, né? A autoestima também ela vai influenciar no bem-estar emocional, nas nossas relações interpessoais, na capacidade que nós vamos ter de enfrentar os nossos desafios, os nossos conflitos, as nossas aflições. E ela também pode ser baixa, se ela for baixa autoestima, que vai nos marcar com insegurança e autocrítica, e que vai refletir na nossa confiança e na nossa autoaceitação. É difícil transformar tudo isso. É difícil transformar o que está aqui e o que está aqui. Porque às vezes a gente só pensa por aqui. A gente não pensa por aqui. E a gente tem que fazer um equilíbrio, né? É uma balança. A oração, ela vai vai ampliar a nossa faculdade de entendimento da nossa existência e da nossa vida real. Porque se estamos numa casa espírita, acreditamos em algo a mais, não é? Na reencarnação, nessa espiritualidade, acreditamos em espíritos, que a matéria se cessa, mas a vida continua. A relaxação vai dar harmonia, horizontes largos e vai fazer com que nós tenhamos a movimentação. Tudo acontece, mas se a gente correr atrás. E esse correr atrás nada mais é que nos movimentarmos.
não é? Se você for num centro de Umbanda, a gente vai lá fazer pedido para Exu, né? E o Exu vai falar assim, o que você está fazendo para que isso aconteça? Cadê o seu movimento? Só vai acontecer se você se movimentar. E isso, eles têm total razão. A meditação vai ajudar a gente a crescer, de dentro para fora. Você vai aprender a respirar, você vai aprender a não ouvir o externo, e sim a cuidar de si, do seu interior. Vai te dar amplitude, vai te abrir a percepção e vai nos ajudar para que tenhamos um estado de consciência melhor. E tudo isso para que nós cheguemos no autoconhecimento, que é a necessidade de primeira mão, prioritária, na nossa existência. É para isso que Deus nos criou, simples e ignorantes. E quem deixa para trás, quem posterga, quem procrastina, não se realiza satisfatoriamente, porque daí permanece perdido, num espaço escuro, perdido na sombra. E a sombra nada mais é que a ausência de luz, né? Ignorando-se, não se conhecendo. O espiritismo, a espiritualidade, ele vai fazer com que nós tiremos o nosso tampão, né? Que nem cavalo, só enxerga para frente. Então tira esse tampão. Ele vai fazer com que nós encontremos a valiosa possibilidade de ser consciente, de tomarmos consciência de nós mesmos, estimulando o autoencontro, a autodescoberta a respeito da nossa existência, da nossa vida, além dos limites materiais. Então é o se encontrar. Allan Kardec, ele questionou no Livro dos Espíritos qual que é o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Porque nós somos tendenciosos e às vezes a gente vai pelo lado mais fácil, que não é o melhor. E daí ele respondeu, os espíritos eles responderam, conhece-te a ti mesmo. É a única maneira, né? Quem sabe um dia a gente não se torna um ser de luz, né? Santo Agostinho, no próprio Livro dos Espíritos, ele deixou bem claro que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do nosso progresso individual. E ainda ele fala, ó, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Ele fala, ninguém consegue julgar-se a si mesmo. E a gente não consegue. Mas está aí a ilusão do amor próprio, para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento, ele apenas se considera econômico e previdente. Ele não se considera que ele é um mão de vaca, no dito popular, né? O avarento é um mão de vaca. Não abre a mão para nada, nem para dar tchau, né? O orgulhoso, ele não tem a consciência do próprio ego, do próprio orgulho. Ele se julga que só nele tem a dignidade. A gente é assim, não é? Nós somos assim. E isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. E daí Santo Agostinho complementa. Quando você estiver indeciso sobre o valor da sua própria ação, inquire como a qualificareis, como você vai qualificar se outra pessoa fizer. E daí a gente cai no julgamento. Se não é bom para mim, não será bom para ele. E se eu acho que o que ele está fazendo não está bom, eu não devo fazer igual. E prosseguiu. Dê balanço no seu dia moral, não no nosso dia material, nas nossas atitudes, no seu dia moral. A exemplo de um comerciante, quando avalia as suas perdas e os seus lucros. Faça uma avaliação do seu dia moral.
E eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daqueles, que a daquelas. Se puder dizer, foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. O nosso despertar ainda não é nesta existência, é na outra. Faça uma análise diária e contínua de todos os seus atos. E o alto amor será decisivo para a avaliação. A oração e a meditação vai ser um recurso complementar para a fixação das conquistas. Quem ora, fala. Quem medita, ouve. Olha que coisa mais sábia, não é? Dispondo dos recursos para exteriorizar-se e também interiorizar-se. Então, quem ora, fala, exterioriza-se. E quem medita, interioriza-se, se conhece. E muitos dos nossos conflitos humanos existem sim as interferências espirituais, que são os nossos obsessores, que ainda não compreenderam que somos falhos, que estamos em evolução e que erramos. Mas estamos aqui tentando, né? Consertar. E isso vai gerar sim obsessão complexa. E somente as técnicas espirituais, alcançam os resultados desejados, mas é um tratamento, não é um milagre. É um tratamento. Por se tratarem esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreos, que a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir e às vezes ouvir no nosso pensamento, na nossa consciência. E esses são portadores também dos mesmos potenciais das suas vítimas. Então, os nossos obsessores têm o mesmo potencial que nós, né? Eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm a inteligência e a lucidez, e eles têm as experiências e as vidas do passado, que nós estávamos com ele, nos comprometendo, né? Com algumas atitudes, com algumas falas. E isso é normal. E daí a gente precisa se tornar igual o Divaldo. Sempre dou esse exemplo na minha palestra também. 40 anos, um obsessor dele lá, o obsediando, cutucando, fazendo de tudo para que ele perdesse o seu controle. E ele se manteve. Até que um dia ele passa só a ser observado pelo obsessor, quando ele adota a que era a mãe dele, né, na reencarnação passada, e Divaldo adota ela como filha. E ele fala, você vai amar essa coisa feia? Ele fala, vou. E daí o obsessor fala, realmente tem alguma coisa diferente, mas eu ainda não consigo. E daí só passa a observar. Às vezes a gente fica assim, ó. Não é? O ser consciente, ele é severo. Quando nós tomamos a consciência de nós somos severos, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem convivência. É bondoso, mas todavia sem aprovar o erro. O ser consciente, ele ajuda e ele promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante, sem querer nada em troca, sem cobrar retribuição. O ser consciente, ele é responsável e não se permite o repouso, enquanto o dever está esperando por ele. O auxílio ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. O ser consciente, ele é conhecedor da sua possibilidade e coloca sempre em ação, quando necessário, aberto ao amor e ao bem. E o ser consciente, ele só vai estar pronto quando o amadurecimento psicológico, através de todas as nossas experiências vividas, nos liberar
a ser consciente do ser e a conseguir. E daí nós vamos ser felizes, conquistando a terra da promissão bíblica, né? Alguns falam que é o paraíso, mas conquistando um estado de consciência melhor do que nós temos hoje. E as coisas, elas são difíceis mesmo, antes de ficarem fáceis. Se há 20 anos atrás eu tivesse essa consciência de mim hoje, teria tomado outras decisões. Todos nós. Mas nós estamos amadurecendo. A gente nem está maduro ainda, a gente está verde, né? Está em processo. É um processo contínuo. E o esforço de hoje é a leveza de amanhã. Você muda por dentro e tudo começa a mudar também por fora. Então é sempre de dentro para fora. Não adianta a gente começar a limpar a casa pelo quintal, né? Tem que ser de dentro para fora. E a felicidade é parar de buscar o extraordinário. Eu vivo procurando a felicidade, mas é no comum que ela está. Sofro pelo passado, fico angustiado e ansioso pelo futuro e esqueço do hoje, não é? Então que possamos todos tomar a consciência do nosso ser e viver um dia de cada vez. Que a melhoria ela vem. Que possamos fazer uma avaliação, né, da nossa conduta, do nosso dia a dia, moral, espiritual, para que consigamos. E a gente já está melhor, hein? Tenho certeza disso. Foi isso que eu quis trazer hoje para vocês. Desejo a todos uma excelente semana, porque hoje foi uma segunda-feira 13, certo? E que graças a Deus já passou. E estamos todos aqui, firmes e fortes. Que as bênçãos recaiam sobre todos, nesta noite de hoje e durante toda a nossa existência. Uma excelente semana a todos.